Nosso tema de hoje, o padrão da santidade na vida diária. A santidade ela é extremamente necessária para todos aqueles que querem chegar aos céus. Se nós desejamos estar um dia na eternidade, um dia com Cristo, se nós quisermos usufruir as promessas verdadeiras do Senhor para a nossa vida, necessário é que sejamos santos. Isto é indispensável. Não há outra solução. Haja vista que, se não houver santidade, como veremos o Senhor? Sem santidade, impossível ver a Deus. Por mais que a pessoa seja religiosa, seja boazinha, faça boas obras, por mais que ela ajude a obra, enfim, tudo que ela faz, é preciso primeiro que haja santidade. Caso contrário, não moverá o coração do Senhor, haja vista que a falta de santidade, consequentemente, a existência do pecado, e o pecado separa o homem de Deus. Eis o porquê que é extremamente necessário que haja santidade. E ser santo, irmãos, significa ser puro, separado do mal. Deus é santo e Ele deseja que cada um de nós sejamos santos. E é preciso entender esta verdade e colocarmos em prática a vontade do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor precisa estar à frente. Não existe uma área só nossa. Todo o nosso viver é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. E enquanto aqui na terra, preciso é que sejamos dedicados a Deus. É uma dedicação completa, uma dedicação total, uma dedicação não parcial, mas total. Na verdade, não existe servo de Deus parcial. Tipo assim, segunda, terças e quartas eu sou de Deus, quintas e sextas eu não sou de Deus, no sábado... Não, não existe. Ou você é santo todos os dias da semana, todos os momentos da tua vida, ou não há santidade, não há comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Mas como é que nós vamos alcançar a santidade? Separando-nos de todas as obras que evidenciam o pecado na existência humana. Tudo aquilo que você sabe que é pecado, tudo aquilo que você tem consciência que é pecado, você não pode praticar. A palavra é, você não pode praticar. Não existe, irmãos, de forma alguma, uma certa permissão de Deus para a prática do pecado na vida humana. Não existe. Deus não permite, Deus exige que o pecado seja totalmente arrancado da nossa existência. Vivamos, portanto, segundo a vontade do Eterno, e o padrão de Deus para nossas vidas é a santidade. A santidade, irmãos, é um padrão de qualidade na vida do homem, na vida da mulher que ama, que serve a Cristo Jesus. Que nós jamais venhamos perder essa realidade de vista. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Diz a palavra: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que é essa vossa ignorância? O tempo que nós vivíamos sem conhecer a Cristo, ignorância no aspecto de falta de conhecimento de Cristo, distanciamento de Cristo. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Não em alguns procedimentos, em todo o vosso procedimento. Ou seja, 100% da vida. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma afirmação de Deus para a nossa vida, que você encontra em Levítico capítulo 11. Amados, esta é a verdade que nós precisamos praticar na nossa vida. Nós precisamos observar esses ensinamentos, colocá-los em prática, para que o nome santo do Eterno seja honrado e seja glorificado. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Dá-nos a revelação da palavra, para que nós possamos sair ainda mais preparados para fazermos aquilo que Tu queres. Senhor, que a santidade seja uma das nossas marcas, que seja padrão na nossa vida, Senhor. Que Teu Espírito venha trazer a revelação da palavra. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como adquirir a santidade? Primeiro tópico, como adquirir
o padrão de santidade. Como é que nós podemos ser de fato santos? Como é que eu posso viver a vontade do Senhor de uma forma que a minha existência esteja segundo aquilo que Deus quer? Com certeza, irmãos, é observando os ensinamentos que nós encontramos na palavra. Se você deseja ser santo, o necessário é que observemos a palavra de Deus, que a coloquemos em prática. A palavra tem efeito purificador e nos lava. Efésios capítulo 5, versículo 26. Ouça com atenção o que diz a palavra. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Oh, glórias! Ou seja, irmãos, se nós queremos ter uma vida purificada, uma vida lavada, eu tenho que colocar a palavra em prática na minha vida. Eu tenho que viver os princípios de Deus, porque vivendo esses princípios, eu serei santificado, eu serei cada dia mais aperfeiçoado para que o nome santo do Senhor seja exaltado, seja honrado, seja engrandecido na nossa existência. Outro aspecto, a palavra tem efeito restaurador. A palavra tem efeito restaurador na vida daqueles que desejam viver a santidade. Salmo capítulo 19, versículos 7 até 14, vamos ler apenas o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, quando nós entendemos esta verdade, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela torna-se viva na nossa existência, ela torna-se viva na nossa vida e nós seremos restaurados. Eis a afirmação. A lei do Senhor, a palavra de Deus, é perfeita e restaura a alma. A nossa alma será preparada para fazer a vontade do Eterno, para vivermos segundo aquilo que Deus quer. Ou seja, se nós observarmos a palavra, se a vivenciarmos no dia a dia, certamente seremos santificados. Eis aí um dos padrões que nós devemos observar a cada instante da nossa vida. Ainda, santificado pelo sangue de Jesus. Usufruir da nova aliança. Isso, irmãos, produz na nossa vida uma dedicação, uma consagração total ao Todo-Poderoso. Marcos capítulo 14, versículo 24. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Oh, glórias! Quando nós entendemos a mensagem de Cristo, nos entregamos a Ele, diz a palavra, irmãos, que esse sangue de Cristo nos purifica, Ele nos restaura, Ele produz em nós uma dedicação total ao Senhor. Nós vamos nos dedicar, porque há de criar em nós uma aliança com o Senhor. Nós teremos uma aliança com o Todo-Poderoso e o nosso desejo maior será servir aquele que derramou o seu sangue para que assim possamos viver. Amém? E ainda ter confiança para entrar na presença do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Nós, ao sermos santificados através do sangue de Cristo, teremos acesso ao Santo do Santo. Como nós não temos mais a cortina, nós teremos acesso direto à presença do Todo-Poderoso. E louvado seja o Senhor, porque hoje você tem acesso direto ao Mestre Jesus, ao nosso Senhor e Salvador. Tens acesso direto ao Todo-Poderoso e tens acesso direto ainda ao Espírito Santo. Nós louvamos, amados, porque foi o Senhor que abriu esta realidade para a nossa vida. E isto nos santifica. Todas as vezes que nós buscamos a presença do Senhor, somos ainda mais aperfeiçoados, nos parecemos mais com o Senhor, seremos com certeza santificados para a honra e para a glória do Eterno. Como adquirir o padrão de santidade? Santificados pela palavra de Deus, santificado pelo sangue de Jesus, santificado pela Trindade. Letra A, Deus ou Pai. Deus é quem nos santifica em tudo. Ouça, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Amém?
Hebreus capítulo 12, versículo 10, a segunda parte. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos, quando nós temos uma vida segundo aquilo que Deus quer, Ele nos santifica. A santificação, irmãos, não é algo que nós compramos ou adquirimos, a não ser com a própria vida. Eu tenho que entregar-me, doar-me para o Senhor, para que assim seja produzida a santidade. Jesus Cristo, o Filho. Cristo, quando padeceu e morreu por nós, tinha em mente a nossa santificação nele. Hebreus capítulo 2, versículo 11, a primeira parte. Pois tanto o que santifica, Jesus, como os que são santificados, todos vêm de um só. Veja, irmãos, Jesus nos santifica. O Senhor, o Todo-Poderoso, nos santifica. Jesus nos santifica e também o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso ser. Para quê? Para nos conduzir a uma vida de santidade, para que sejamos sensíveis a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amados, se nós observarmos atentamente esses princípios, veremos que é um padrão de Deus para a nossa vida. Necessário é que sejamos santos, santificados pela palavra, santificado pelo sangue de Cristo e santificado pela Trindade. Amém? Segundo tópico, o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Deus espera de nós alguma coisa, irmãos. Muitas vezes nós achamos que Deus esquece da gente, não é verdade? Deus está tão distante que passamos desapercebidos aos olhos do Eterno, mas na verdade o Senhor tem uma atenção direta para com a nossa vida e o Senhor espera de nós. Espera, irmãos, que vivamos a verdade dEle, que sejamos pessoas que, com o coração totalmente dedicado a Ele, viva em santidade. Esse é o esperar de Deus na nossa vida. E nós vemos alguns aspectos que são importantes. Primeiro, separar-se para Deus. Cada um de nós precisamos nos separar para Deus. Vivermos exclusivamente para o Senhor. Irmãos, a razão por que Deus muitas vezes não usa algumas pessoas. Talvez as pessoas reclamam, mas eu nunca fui escolhido por Deus para ser usado para fazer nada. Deus não me chama, Deus não trabalha a minha vida. Mas por que o Senhor não age assim? Porque está faltando a separação, a consagração. Está faltando, irmãos, aquela comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Nós temos que nos separar para vivermos exclusivamente em obediência à santa e bendita palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós temos vivido muitas vezes na contramão dessa afirmação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto. Quando Paulo diz à igreja que era necessário separar-se dos costumes pagãos, separar-se do pecado que reinava solto naquela época, ele estava chamando as pessoas a uma dedicação, a uma consagração ao Todo-Poderoso. Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos, amados, infelizmente na nossa época, é que as pessoas querem viver o mundo. E querem trazer o mundo para dentro do seu coração e também encontrar um lugarzinho para Deus. Não é possível. Deus exige exclusividade. Nunca te esqueças disso. Antes de pecar, eu acho que hoje eu vou pecar. Eu acho que hoje eu vou cometer um ato pecaminoso. Qual é o ato pecaminoso? Qualquer coisa que desagrada o Todo-Poderoso. Talvez hoje você está pensando em fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Lembre-se, se assim o fizerdes, cometerás o pecado e serás separado de Deus. A recomendação do Senhor é que tu deixe esses atos, deixe essas práticas e viva exclusivamente para Ele. Amém? Só é possível uma vida santa se houver esse entendimento e essa separação das práticas pecaminosas.
O segundo aspecto, dedicar-se a Deus. O que é uma dedicação, irmãos? É quando nós oferecemos algo a alguém. Você dedica, você oferece. Não é assim? Na rádio, eu dedico uma música para fulano de tal. É a mesma forma, irmãos, é o mesmo princípio. Eu tenho que me dedicar ao Senhor. Nós temos que nos dedicar ao Senhor. Mas como é que nós fazemos isso? Oferecendo a nossa vida para Ele. Queres viver a santidade? Lembrando que sem santidade é impossível ver a Deus. Queres viver a santidade? Necessário é que tu ofereças a tua vida como um sacrifício agradável. Oh, glórias! E isso de forma voluntária. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque eu gostaria que fosse o contrário. Mas, infelizmente, eu não posso obrigar você a dedicar-se a Deus. Eu não posso olhar para você e falar, olha, dedique-se a Deus. Estou te ordenando, dedique-se a Deus. Não existe, irmãos. É impossível, porque é um ato, é uma atitude que procede do teu coração. Algo voluntário. Você entende que Deus é tudo e você fala para o Senhor, Deus, eu te ofereço a minha vida a ti, para a tua honra e para a tua glória. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O texto fala exatamente quais as atitudes, quais as nossas atitudes. Nós temos que oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, por ocasião da Páscoa e também quando as pessoas cometiam pecado, elas ofereciam um animal para que houvesse expiação de pecados. Só que o animal precisava ser perfeito. Perfeito. O cordeiro perfeito, o novilho perfeito. Nós temos que viver, irmãos, dessa forma. Um sacrifício agradável a Deus. Só que, para que o sacrifício fosse agradável ao Senhor, necessário é que o animal fosse perfeito. Nós temos que nos apresentar ao Senhor de forma perfeita. Aparentemente é difícil, não é? Como é que eu posso fazer isso? Como posso fazer isso? Lembrando-nos, irmãos, que nós somos santificados pela palavra. Eis o porquê que eu preciso meditar, conhecer, deixar-me envolver pela palavra. Ainda, somos santificados pelo sangue de Jesus. Somos santificados pelo sangue de Jesus. É Ele que nos lava, que nos purifica, desde que me coloco à disposição dEle. E ainda santificado pela Trindade. É Deus que trabalha a minha vida, é Jesus que trabalha, é o Espírito Santo que guia-me, que leva-me, que impulsiona-me a andar por caminhos retos. Este padrão, ele é necessário para que eu possa obter e viver a santificação na minha vida, viver a santidade. Amém? Portanto, não é tão difícil. É só nós nos dedicarmos ao Senhor e o Espírito Santo faz o resto na nossa vida. Ele nos dá os passos e nós apenas vamos cumprir a vontade dele. Terceiro aspecto daquilo que Deus espera na nossa vida, na vida do cristão. O passo da fé em Deus. O passo da fé em Deus. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Oh, glórias! Queridos, passos da fé em Deus. Quando a nossa dedicação é uma verdade, a nossa consagração é uma verdade, nós vamos, amados, seguir em frente. Nada será impedimento para que vivamos a verdade do Senhor. Nós teremos a fé verdadeira, a fé que nos faz andar, a fé que nos impulsiona, a fé que nos faz dar passos. Hoje nós estamos aqui, por quê? Nós acreditamos que é o local para buscarmos e estarmos buscando a vontade do Senhor.
Eis por que estamos aqui. Assim deve ser a nossa vida, guiados, direcionados pelo Espírito Santo. E quando nós, amados, nos deixamos assim, nos deixamos guiar por Ele, a fé é produzida, ela é crescente na nossa existência e nós vamos cada dia mais nos aperfeiçoando até alcançarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Oh, glórias! Terceiro tópico, o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão. Deus espera algo de nós. Deus nos oferece a salvação, sim. Ela é gratuita? Sim. Já vista que nós não pagamos para receber a salvação. No entanto, temos que viver segundo aquilo que Deus quer, para que a salvação seja efetivada na nossa vida. Para que a nossa vida seja de perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. E um dos padrões que Deus exige de cada um de nós é a integridade. Mas o que é uma pessoa íntegra? O que é integridade? Retidão, honestidade. Nós, como servos de Deus, o Eterno espera que sejamos retos, que sejamos honestos em nosso proceder, em todas as áreas da nossa vida. Na vida sentimental, na vida profissional, na vida conjugal, na vida estudantil, por exemplo, enfim, em todas as áreas. A honestidade, a integridade, a retidão precisa ser uma marca do servo de Deus. Servos do Senhor que não são íntegros, que não são honestos, não são servos. Eles até acham que são servos, mas se não houver honestidade dentro do coração, não são servos do Senhor. Irmãos, e isto não é brincadeira, é fato. É fato. Ah, mas Deus entende que nós vivemos um tempo muito louco, muito, mas muito doido. É um tempo que nós temos que mentir para conseguirmos as coisas. Temos que enganar para ganharmos as coisas. Nós não podemos mais viver conforme a Bíblia diz. A honestidade, ela é um tanto quanto maleável. Não, amados. Isto é ensinamento demoníaco. O ensinamento de Deus para as nossas vidas é sermos retos. É a história do sim, sim, não, não. Está valendo. Sim, sim, não, não. Ou seja, é ou não é. Não tem meio termo. Ah, mais ou menos. Mais ou menos se aplica em algumas questões, porém, quando refere-se à honestidade, não se aplica. É sim ou não. Amém? Oh, glórias! Difícil vivermos íntegros em nossos dias, não é verdade? Mas é uma marca daqueles que querem ir para os céus. Se não houver essa integridade, não entrarás no reino dos céus. Entenda dessa forma. Amém? Alguns dos aspectos da integridade que Deus espera na nossa vida. Primeiro, autenticidade. Oh, glórias! O que é autenticidade? É sermos autênticos. Amém? É sermos autênticos e santos. Se eu sou de Deus, eu preciso ser autêntico na minha fé. Nos meus princípios, eu tenho que viver o Senhor de uma forma real, de uma forma verdadeira. Eu não posso me conformar com esse século. Não posso me conformar com este mundo. Ah, mas o mundo ensina assim, ensina daquele jeito. Tem tantas igrejas ensinando dessa forma, ensinando desse outro jeito. Ah, todo caminho leva a Deus. Não. Pode levar a Roma. A Deus, não. Só tem um caminho que leva a Deus. E chama-se Jesus. É a BR Jesus Cristo. Podemos fazer essa analogia. Só Jesus é o caminho que pode nos conduzir ao Todo-Poderoso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Há dúvidas? Impossível que haja, não é verdade? Nós temos que ser autênticos na nossa fé, nos nossos princípios e vivermos Cristo acima de todas as coisas. Segundo, veracidade. Veracidade. Nós não podemos ter uma palavra dobre, nós não podemos ter uma palavra mentirosa, nós temos que ser veros no nosso falar, no nosso agir, nas nossas atitudes.
A veracidade, irmãos, é a verdade. Eu tenho que ser verdadeiro em todos os aspectos, em todas as situações. Eu não posso abrir concessões para que o falso venha tomar lugar na minha vida. O Senhor espera, irmãos, que cada um de nós tenhamos um comportamento exemplar. E só é possível o comportamento exemplar quando a verdade faz parte da nossa vida. E isso é interessante e vale a pena nós fazermos um questionamento. Será que a minha vida é verdadeira diante de Deus? Será que a minha vida está da forma que Deus quer? Nós temos que às vezes parar e balançarmos a nós mesmos para vermos se estamos ou não fazendo aquilo que Deus quer. Haja vista, e nós não podemos esquecer jamais, que o pai da mentira é o diabo. Mas como é que você torna-se filho do diabo? Simples. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. A mentira é um pecado. Se você conta uma mentira, se não és verdadeiro no teu falar, no teu agir, nas tuas atitudes, abre um precedente para o pecado. E o pecado entrou, perdeu a filiação de Deus, tornou-se filho do pai da mentira. Simples assim, irmãos. Não queira complicar aquilo que é simples. Se você peca com a mentira, pecado te separou de Deus. Ah, mas Deus entende. Nós gostamos muito dessa história que Deus entende. Deus entende a minha necessidade. Deus compreende o porquê que eu estou mentindo. Não, Deus não compreende. Deus não entende. E só tem uma palavra de condenação sobre a tua vida, porque Deus é justo. É a justiça de Deus que está em evidência. É difícil? Eu acho que é difícil. Eu acho que é muito difícil vivermos de forma verdadeira nesses últimos tempos. Muito difícil. Haja vista que não é possível confiar nas pessoas. Tem muito crente que você não pode confiar no cara. Porque ele te fala com meias palavras é uma espécie de meia mentira. Não existe meia mentira, consequentemente é mentira por completo. Mas tem muito crente com meias palavras. Ele vai vender um carro usado, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Ele vai vender um carro usado, aí o cara fala, e aí, como é que está o motor desse carro? Ele sabe que o motor não está 100%. É bom, o motor aí, nunca deu problema comigo, nunca deu problema. Mas ele está omitindo, ele sabe que não está tão bom dessa forma. Nós temos que ter cuidado com uma coisa chamada omissão. Que a omissão, de certa forma, também é uma mentira. Há muitas formas de omissão, mas a omissão geralmente é mentira. Você omite o quê? De dizer a verdade, de falar a verdade. Você age de forma mentirosa, debaixo do rótulo da omissão, portanto, é preciso muito cuidado. Deus quer que o nosso padrão de integridade seja marcado pela verdade, pela veracidade. E ainda, fidelidade. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Amém? Queridos, fidelidade. Fidelidade leva à prática da verdade. Mas fidelidade a quem? A Deus. Nós estamos falando do padrão de santidade que Deus espera de cada um de nós. E Ele espera fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, somos levados à prática da verdade. Mas como isto? Irmãos, aqueles que são santos, são templos do Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, dominados pelo Espírito Santo de Deus, em todas as áreas. Ele mortificou a sua carne, a sua vontade pessoal, para que o Espírito Santo o dominasse. Para que o Espírito Santo o dominasse. É desse jeito, não existe meias palavras neste aspecto. Em alguns casos, as pessoas abrem precedentes e estão vivendo segundo a carne, segundo uma vida pecaminosa, achando que o Espírito Santo está dominando. O Espírito Santo só nos guia pelo caminho de luz. E a luz é Cristo. O Espírito Santo não te leva por caminhos de escuridão, por caminhos tortuosos,
caminhos esburacados. O caminho do Espírito de Deus é reto, é a luz, é Jesus. Não existe nele sombra de qualquer forma de pecado. Portanto, se estamos vivendo o pecado, é porque está faltando fidelidade. E a tua vida não está sendo guiada de fato pelo Espírito de Deus. Qual o padrão que o Senhor exige de cada um de nós? Padrão de integridade. Que sejamos autênticos. Oh, glórias! Autenticidade, irmãos, em servir. Que sejamos verdadeiros e também fiéis em todos os aspectos à vontade do Eterno. O quarto e último tópico. O padrão indispensável de todo verdadeiro cristão. Oh, glórias! Esse aqui, irmãos, até sabemos de cor. Esse padrão que é indispensável a todo verdadeiro cristão. Gálatas capítulo 5, versículos 22 até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amados, veja que interessante esta afirmação do Senhor para as nossas vidas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. A carne, irmãos, é a nossa velha natureza. A nossa vontade pecaminosa, o nosso desejo de fazer o errado, de dar passos errados. Isto é a carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você afirma possuir o Espírito, tem muito crente que é batizado no Espírito, ou seja, ele tem o Espírito de Deus. Se esse camarada é batizado no Espírito, tem o Espírito de Deus, ele tem por obrigação viver, andar no Espírito. Ou seja, não apenas dentro da igreja, falando de línguas, revelações, mas principalmente lá fora. Ele tem que andar no Espírito. Tem que fazer segundo a vontade do Senhor. Amém? O padrão indispensável de todo verdadeiro cristão. Qual o padrão indispensável? É o fruto do Espírito no seu dia a dia. Ele tem que frutificar no Espírito, e isto de uma forma natural. Não é forçado, não é fabricado, não é inventado, mas é o Espírito que vai trabalhar a tua vida, e essas situações tornam-se normal ou normais na tua vida. Vamos ver alguns desses frutos. Primeiro, o amor. Olha que bênção. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Queridos, o amor é indispensável na vida do verdadeiro cristão. É uma marca, é uma evidência. Oh, glórias! É a base onde são desenvolvidas todas as demais qualidades espirituais. Ou seja, se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, tudo mais será gerado na minha existência. Oh, que bênção, hein? E sem amor, irmãos, tudo que nós fazemos não tem valor. Entenda dessa forma. Esse amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Segundo, pureza. Pureza é não imoralidade. Entenda assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, apenas o versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Oh, glórias! Deus não te chamou para quê? Para viver a imoralidade, a impureza, mas para viver totalmente dedicado, completamente dedicado a Ele. E isso significa que nós precisamos crucificar. Nós, cristãos, precisamos crucificar nossa velha natureza.
a carne, nossos desejos imundos, impuros, ruins, maus, vergonhosos. Nós temos que crucificar. Essa pureza geralmente refere-se exatamente à imoralidade. Impurezas nessa área da imoralidade. Nós temos que vigiar, irmãos. Haja vista que o maligno sabe que nós somos tendenciosos a errar nesta área. E é por isso que você vê tanta imoralidade. Tudo que você vê na tua frente hoje, um dos aspectos que chama a atenção do homem é a imoralidade. E o maligno sabe disso. E ele trabalha de uma forma poderosa essa área. A imoralidade está nos filmes, nas novelas, nas músicas, nas roupas, no falar, nas redes sociais. Ela impregnou tudo. E nós temos que ter e viver com muito cuidado para não nos tornarmos impuros. Terceiro, longanimidade. Colossenses capítulo 13, versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele nos amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Oh, glórias! Irmãos, entenda a longanimidade como amar o próximo, como atitudes amorosas, bondosas, gentis, como atitudes que não são afrontas, que não são para trazer nenhum tipo de confusão. Entenda dessa forma. E as nossas atitudes, elas precisam ser marcadas por longanimidade. Nós temos que agir de uma forma, irmãos, que o próximo veja em nós Cristo Jesus. Sejamos bondosos, gentis, que vivamos como Cristo viveu e que Ele seja o nosso maior exemplo de vida. Amém? Quarto, mansidão. É a prática de uma vida de humildade. O que é ser manso? É praticar humildade, é ser humilde. Humilde nas suas atitudes, nas suas ações. Humildade, irmãos, está em extinção no meio da igreja. Nós temos visto tantos pastores que são soberbos, que são orgulhosos, que são vaidosos. Os cantores, misericórdia, esses aí são deuses encarnados. São os caras. Mas, descendo do altar, nós encontramos também os irmãozinhos que muitas vezes estão vivendo da mesma forma. Falta-lhes humildade no coração. Humildade por ser pobre e humildade por ser rico. Porque há muitos pobres que não são humildes. São pobres, mas não são humildes. Nós temos que ter muito cuidado para que nós não sejamos encontrados desta forma. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Claro, refere-se a Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, mostra o exemplo de Cristo. Cristo foi humilde. Jesus, irmãos, o Todo-Poderoso encarnado. Estava como homem, sim, mas ele tinha consciência que ele era o Todo-Poderoso. Ele poderia ter agido de uma forma diferente, mas em todas as atitudes de Cristo ele foi humilde. Quando xingado, não revidou. Quando maltratado, não revidou. Quando perseguido, não revidou. Quando o acusaram, não revidou. Quando o colocaram na cruz, não revidou. Olha só, Jesus poderia agir de uma forma que, se alguém falasse, Jesus, você é feio, aí o cara virar cinza. Sim, ele tinha poder para isto, ele tinha poder, comunhão perfeita com o Todo-Poderoso. No entanto, ele suportou, ele foi manso, ele foi humilde. Nós não temos isso. O cara te chama de feio, você xinga ele todo. Não é assim? Olha que é só chamar de feio. Se alguém fala alguma coisa com você, você já quer processar o cara. Nós não vivemos essa mansidão. Se alguém vem até nós, bravo, nós somos mais bravos do que ele. Infelizmente, amados, com razão e sem razão. Jesus tinha razão, não revidou. Nós muitas vezes não temos razão nas nossas atitudes
e revidamos. É preciso muito cuidado para que esta qualidade, que é indispensável ao verdadeiro cristão, não venha a se perder na nossa vida. Quinto, domínio próprio. Outro aspecto extremamente difícil. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Senhor disse que ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas daquele que me enviou. Nós temos que entender, irmãos, que é preciso controle total dos nossos desejos, das nossas vontades. E certamente isso é a maior luta que nós temos, uma das grandes lutas que nós temos. Nós precisamos cultivar o domínio próprio, entendendo que, a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, que eu fui aceito por Ele também, que Ele me purificou, a minha vida pertence exclusivamente a Ele. Já não tenho o direito de agir segundo aquilo que eu concluo que é certo, mas segundo aquilo que Deus quer para a minha existência. É onde nós abrimos mãos de muitas vezes alguns direitos, abrimos mãos de muitas situações, porque queremos agradar o Senhor acima de todas as coisas. O domínio próprio não te permite também revidar com a mesma moeda, agir de forma impulsiva, agir de forma carnal. Em todas essas coisas nós temos que cultivar o domínio próprio, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém? O quarto tópico, o padrão indispensável de todo verdadeiro cristão é o fruto do Espírito, o amor, a pureza, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. Oh, glórias! Esta é uma verdade, amados, para as nossas vidas. Deus espera que seus filhos, nós, tenham um padrão santo de vida, que sejamos santos em todo o nosso procedimento, que em todas as coisas que façamos, que haja santidade, porque é desta forma que vamos agradar ao Senhor, é assim que vamos alcançar o favor de Deus. Amém? A santidade na vida diária. Busque ser santo. Seja santo. Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se guiar pelas orientações do Eterno para que nós possamos agradá-lo em todos os aspectos. Nós vamos orar então, irmãos, finalizando esta palavra. Senhor Deus, que Tu venhas plantar no nosso coração esses princípios, Pai, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Senhor Deus, desperta-nos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos ter o padrão da santidade na nossa vida diária. Que em todas as nossas atitudes mostremos a santidade, que somos separados desse mundo para vivermos exclusivamente para Ti. Senhor, fortaleça-nos, guia-nos, porque essa é a nossa vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 948.